continuidade ao nosso vídeo anterior que nós começamos a falar, né, tratar sobre a questão da maldição hereditária. Fizemos aí um vídeo introdutório, né, ao tema. Eu gostaria de já começar com a seguinte questão, né, que nós devemos refletir. Porque se vincula, né, nós estamos até dizendo isso, se vincula muito a questão da cura interior com quebra de maldições. Né? Então nós vamos ver até que ponto se há ou não, mas principalmente pensar na questão da quebra de maldições, se ela é bíblica, se ela não é, né? Então, o que o pastor Pedro aqui, nosso querido, tem, né, a estar tratando conosco também sobre essa questão? A questão da maldição, todos nós que nascemos em pecado, que vivemos antes de conhecermos a Cristo, todos nós éramos malditos, estávamos debaixo de maldição. Por quê? Porque no pecado, o salário do pecado é a morte, e a consequência disso, então, é que, na verdade, como diz o apóstolo Paulo, o pecado passou a todos os homens, por isso todos morreram. Então, nós estamos sem Cristo, estamos debaixo de maldição. Agora, o que aconteceu no Calvário? Jesus foi para a cruz do Calvário. E Paulo também diz que a cédula que era contra nós, ou aquela nota promissória que era contra nós, que falava da nossa dívida, né? Esta cédula que falava do que nós somos devedores, da nossa maldição, Jesus cravou na cruz do Calvário. Então, lá na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida, certo? E tendo pago a nossa dívida, por isso não há mais maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Então, nós precisamos focar dentro deste assunto a pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse no vídeo anterior, os três fatos: a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a vinda e a habitação do Espírito Santo em nós. Então, a cristologia resolve esse problema, porque Cristo é o foco, Cristo é o centro. E quando nós olhamos então que na cruz do Calvário ele levou toda a nossa maldição, então ele não levou uma parte da maldição, ele levou toda a nossa maldição. Sim. Certo? Por isso nós fomos declarados justos, fomos declarados limpos, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então, nós estamos em Cristo, então livres de toda a maldição. Então, vai haver quebra de maldição em nós? Há quebra de maldição. Quando? Quando eu aceitei Jesus. Sim. Eu aceitei Jesus, então eu nasci de novo, então toda a maldição que eu trazia em mim foi colocada na cruz do Calvário e eu fui liberto de toda essa carga de maldição. Então, biblicamente falando, se nós formos analisar a questão bíblica de maldição, né? Então há uma quebra de maldição? Quando a pessoa aceita Jesus, quando ela crê em Jesus, então ali toda a maldição, certo? Foi cravada na cruz do Calvário, certo? Então, por isso, nós falamos de quebra de maldição nesse sentido. Sim. Não nas quebras de maldições que se fazem por aí. Nós respeitamos aqueles que trabalham assim, certo? Sim. Mas nós entendemos, né, de forma diferente, né? Biblicamente falando, certo? Sim. Então não tem base para as chamadas quebras de maldições que se fazem por aí. Sim. Quem lançou uma maldição, certo? Às vezes as pessoas, eu amaldiçoo, não sei o que, eu amaldiçoo. Ok, uma maldição que foi liberada, e a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso, certo? Então, se alguém mandou uma maldição contra mim, certo? E ela não tem justificativa, não vai ficar em mim, e simplesmente passa direto, né? Então, a quebra de maldição é quando a pessoa nasce de novo. Sim. A nossa dívida, a nossa maldição foi cravada na cruz do Calvário. A lei, ela aponta bênção ou maldição, certo? A lei aponta, então, para dizer realmente que
estávamos debaixo de maldição, mas que Jesus Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. Ele não nos veio resgatar da lei, mas da maldição da lei. Sim. Aquilo que na lei era contra nós, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Então Cristo é suficiente. Suficiente. Absolutamente suficiente. Que coisa boa, hein? Essa é a melhor notícia, porque então isso destoa daquilo que nós vemos muitas vezes, né, no nosso meio evangélico, o qual nós respeitamos, né, aqueles que entendem de forma diferente, mas nós entendemos biblicamente de que não há, nós vemos essa questão de eu tenho que fazer uma campanha X, uma oração forte, imposição de mãos, unção com óleo, aquela confissão negando coisas passadas. Então isso, biblicamente, nós não vemos respaldo para essas coisas. O que nós vemos é a cruz de Cristo, amém, né, sendo suficiente, né, para nos resgatar da maldição da lei, para nos salvar, né, para nos restaurar. O que é claro que isso espiritualmente já foi definido, sim, já está definido. Posicionalmente nós já temos isso. Já temos. Certo? Então temos que tomar posse. Que é a vida eterna. Quando que nós recebemos a vida eterna? Logo que nós aceitamos a Cristo. Pela cruz e pela ressurreição de Cristo. Exatamente. Ela é suficiente. Nós já recebemos a vida eterna. Só que a questão... Mas e como fica a questão da cura interior? Como que fica então essa questão? Por que as pessoas às vezes continuam pecando ou tendo suas dificuldades, suas fraquezas, seus vícios? Sim. Então, na verdade, vamos supor, eu pessoalmente posso trazer um trauma da minha infância. Então o povo vai dizer, você aceitou Jesus, então, mas aquele trauma continua, certo? Então, se o próprio Evangelho e se o que eu creio em Cristo ainda me deixa apreensivo ou dependente daquela situação, me deixa em angústia, né? Me deixa então com frustrações e tudo, pessoalmente, eu preciso de ajuda. Sim. É nesse sentido que não com quebra de maldição. Não com quebra porque de eu aceitei Jesus, a maldição já foi quebrada na cruz do Calvário, já foi pregada na cruz. Mas eu agora vou ter que ter ajuda ou do meu pastor, sim, ou de alguém que caminha comigo na luz e me dá uma ajuda, sim, espiritual, certo? Ou de um psicólogo cristão, certo? Que tem o temor de Deus e a palavra de Deus, de um psiquiatra, e, eventualmente, às vezes até de alguma medicação que o psiquiatra vai ter que receitar, sim, não é? Mas a maldição em si já foi para trás. Eu posso trazer ainda traumas dentro de mim. A alma, né, está sendo tratada, né? Então essa questão da alma, das emoções ainda que não estão muitas vezes tratadas, né? Então elas precisam agora de um tratamento, que é justamente a palavra processo, né? Um processo pelo qual nós precisamos passar. Porque eu fui salvo no dia que aceitei Jesus. Tendo sido salvo, eu fui justificado. Ou seja, mesmo sendo injusto, fui declarado justo por causa daquele que me justificou, que é Cristo na cruz do Calvário. Ok? Mas, então, e a salvação, ela, como nós sabemos, a salvação, na verdade, ela tem um ato passado, que eu falo, aquele dia que eu aceitei Jesus, eu fui salvo. Mas eu continuo sendo salvo. Então, eu fui salvo do quê? Eu fui salvo da condenação do pecado, né? Mas hoje eu continuo sendo salvo do quê? Do poder do pecado. O pecado já não terá mais domínio sobre mim. Amém. Eu continuo sendo salvo, mas também vai ter um dia que eu serei plenamente salvo. Amém. Mas eu vou ser plenamente salvo do que no futuro? Da presença do pecado. Ainda eu habito num mundo pecador, eu ainda estou sujeito a pecado e tudo. Então a salvação, conquanto que ela tenha acontecido no dia que aceitei Jesus, mas ela também continua num processo. Eu continuo sendo liberto, né? E eu ainda um dia serei plenamente liberto. Sim. Agora, a santificação é diferente da salvação, porque eu fui salvo,
fui salvo para quê? Para que agora eu seja santo. Mas a santidade, ela não entrou de uma vez em mim. A santificação, portanto, é um processo que vai durar toda a vida. E nesse processo de santificação entra a questão realmente de cura interior também. Cura interior, porque é a questão da alma, né? E a questão que a nossa natureza carnal ainda, que nós temos. Então nós temos a natureza de Deus em nós, né? E o nosso corpo, que é templo, agora passou a ser templo do Espírito Santo, né? Quando nós aceitamos a Cristo. Mas essa natureza, a natureza de Deus em nós, agora a carne ela é subjugada pela natureza de Deus que está em nós. Exato. Então nós levamos essa natureza carnal em disciplina, em domínio próprio, né? Que são a santificação. O processo de santificação. É como dizia, diz ainda, não é? Não sei se ele continua dizendo, porque hoje ele é pastor lá na Inglaterra, mas o pastor Orlando, ele dizia o seguinte: nosso espírito agora temos o Espírito de Deus em nós, mas ele diz, mas a nossa alma é troncha. Nossa alma aí é troncha, ou seja, ela não está integral ainda, certo? Ela tem os seus desvios, ela tem as suas tortuosidades e tudo. Então esse é um processo de santificação em que nós vamos fazendo com que a nossa alma também esteja em plena harmonia com o nosso espírito. Sim. Certo? E com a palavra de Deus. Exato. Então há uma harmonização. Então, se você é alguém que já passou pelo novo nascimento, já aceitou Jesus, está no processo de santificação e tem alguma dificuldade ainda emocional, alguma tristeza, certo? Alguma lembrança que lhe fere ainda, talvez falta de perdão, porque a pior coisa que tem é quando as pessoas não são capazes de perdoar. Se ela não é capaz de perdoar, ela também não é perdoada. Exato. Então essa é a questão. Então ela precisa de um tratamento, certo? De uma ajuda pastoral, psicológica ou psiquiátrica. Sim. A questão às vezes dos vícios, né? Porque a pessoa vem a Cristo, mas ela traz ainda consigo, né, justamente a bagagem que ele trouxe, né? Quer dizer, ou que aprendeu, que de alguma forma desenvolveu, são as deformidades que ocorreram, mas a maldição em Cristo, quando nós temos que saber isso que tem que ficar bem definido. Perfeitamente. Então nós temos o caso de pessoas que vêm para o Evangelho e elas vêm ainda fumando, às vezes bebendo, ela vem, sei lá, com uma linguagem muito ruim. Há outros que vêm todo tatuado, né? Sim. Tem gente que vem tatuado para a igreja. Tudo bem, tem, né? Agora, não tem como tirar, né? Vai tirar, tatuar, vai, né? Sim, vem. Então agora, o que é possível tratar, vamos tratar e vamos deixar realmente a pessoa limpa, né? Exato. Para que o mais limpa possível, porque esse é o processo de santificação. Exato. Eu creio que, então é isso que é importante, né? Pensarmos com relação ao que a palavra diz, né? Porque como nós já falamos, não há base bíblica para o que da forma que é falado sobre a questão de quebra de maldições, né? Cristo é suficiente. A cruz de Cristo, ela é suficiente, sempre será, né? Para a nossa regeneração e a nossa justificação. Amém. Né? Então por isso que nós precisamos, justamente a pessoa tem que a cada dia, né? Por isso que tomar a sua cruz, né? No sentido de se identificar justamente com Cristo na sua morte e tomar posse da sua ressurreição. E é isso que a Bíblia fala, cada dia. Então cada dia que nós temos que renunciar o que? As nossas vontades, aquilo que os nossos desejos. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? E assim, então andar no espírito. Então é justamente essa questão de andar no espírito. Né? Então, mas dentro de nós ainda há, porque ainda nós estamos caminhando para a redenção em que o mal será extirpado, extinto de vez. Mas só depois da morte. Só depois. Agora, como é que nós vamos encontrar pessoas que inclusive são cristãs, gente que de certa forma até tem uma vida relativamente piedosa, não vou atestar que são 100% piedosos, mas são gente que se santifica e tal, mas
de repente entra numa tristeza profunda e não é talvez por não procurar ajuda, não confiar nas pessoas, entra numa situação de depressão tão profunda que são capazes de chegar ao suicídio. Não é? Então, agora nós vamos julgar uma pessoa que se suicidou? Não, Deus é quem vai julgar. Mas essas pessoas que entram em alguma situação de dúvida, de medo, de tristeza, de lembranças do passado que não saem da memória, ou às vezes dificuldade até de vencer um obstáculo, vencer um pecado, né? Uma determinada situação, pode levar a pessoa realmente ao extremo que chega ao suicídio. Sim. Então, realmente, esse é o ponto final, o ponto derradeiro e o ponto maior de alguém que, na verdade, não soube tratar do seu problema interior. Exato. E não foi curado interiormente. Exato. Então, aqui eu creio que podemos até, de repente, fechar esse assunto, dizendo que, claro que ainda teremos os outros pastores, o pastor Luiz, o pastor Zé Antônio, né, o Antônio José, desculpa, o pastor Antônio José, o pastor Félix, sim, enfim, que também estarão tratando, né, sobre esses assuntos, para que nós possamos justamente ir colocando, né, é interessante a forma de abordagem, né, e para que nós possamos realmente entender de que esses rituais que nós vemos por aí, né, de quebra de maldições, o tipo de regressão, né, nós não compactuamos com isso. Nós entendemos pela palavra que isso que isso na verdade, de certa forma, até afronta a própria palavra, né? Então nós não entendemos dessa forma, ainda que nós respeitamos quem entenda, né, ou pense dessa forma, mas nós entendemos que justamente é isso, que a obra redentora de Cristo, né, ela é perfeita, completa, certo? Suficiente, né? Quando Jesus estava na cruz, ele diz: está consumado, tetelestai, tudo completo. Sim. Certo? Plenamente completo. Então não há mais necessidade de qualquer coisa de ajuda no sentido de regeneração, novo nascimento e tudo mais, e as maldições que foram tiradas de nós. Exato. Porque ele levou toda a maldição da lei que era contra nós. Amém. E cravou na cruz do Calvário. Portanto, em Cristo nós somos livres. E Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Aleluia. Certo? Portanto, aleluia. Se nós queremos ir para a palavra, nós vamos para Jesus. Jesus é a palavra é Jesus. Amém. Amém. Então que nós possamos desenvolver essa consciência, sempre lembrando, sempre nos remetendo, né? Como diz o apóstolo Paulo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é aquele que iniciou e aquele que completou. Aleluia. Toda a carreira da nossa fé. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que todos fiquem na paz. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.